não tá fácil para ninguém. Com a situação econômica atual, lançamentos dos smartphones, principalmente topos de linha, estão chegando muito caros. A solução de muitos que buscam desempenho e bom design está então em procurar tops de anos anteriores. Uma das melhores fabricantes nesse quesito é a Samsung. Os seus smartphones têm tido bom suporte até 2 anos depois do lançamento e o preço fica bem mais em conta. Por isso, vocês pediram um comparativo entre o S9 Plus e o S10e que nós estamos trazendo. Se você quer saber qual pode ser a sua próxima compra entre esses dois celulares, acompanhe esse comparativo aqui no tudocelular.com. No visual temos características parecidas e diferentes. A Samsung não mexe de forma radical nos seus aparelhos desde o Galaxy S8, então mesmo sendo anos diferentes, esses dois celulares vão se parecer um pouco. A traseira um pouco curva é em vidro e as laterais arredondadas e brilhantes são em metal. Os botões ficam nos mesmos lados, sendo que o de energia é diferente no S10e. É nele que fica o sensor biométrico, único da linha com esta característica. No S9 Plus, o sensor fica na traseira, em uma posição mais baixa e mais confortável de alcançar do que o do seu concorrente, sendo mais preciso. Ele está junto do módulo duplo de câmeras com sensores e batimentos cardíacos próximos. O S10e também tem esse conjunto, mas ele fica na horizontal. Esse também é um celular menor, inclusive menor do que muitos flagships no mercado atualmente. Por isso, ele é mais leve, mais fino e menor em relação ao S9 Plus. Ambos são protegidos por IP68 e Gorilla Glass 5, além de serem dual SIM, e os dois têm slot híbrido no segundo berço com microSD. Por fim, por ser mais antigo, o S9 Plus é de uma época, em que o Note ainda não era obrigatório, então ele traz ainda aquela parte superior maior para acomodar câmeras e sensores, ao passo que o S10e tem um furo na tela no canto superior esquerdo. Os dois são bem acabados e abrem o placar com empate. Se o seu objetivo é ter um aparelho menor, o S10e é indiscutivelmente uma das melhores opções. A sua tela Dynamic AMOLED Full HD Plus de 5.8 polegadas é uma boa pedida, enquanto que para telas maiores, o S9 Plus traz uma Super AMOLED de 6.2 polegadas QHD+. O aspecto muda de 18,5:9 no S9 Plus para 19:9 no S10e, que mesmo com o Note traz um menor aproveitamento de tela. Também pode fazer diferença a curvatura, que é grande no S9 Plus, quase sem bordas, e totalmente plana no S10e com alguma borda, fazendo também com que esse reflita menos a luz. Eles trazem HDR para você conseguir conferir títulos com mais qualidade no Netflix, no YouTube, e ele é HDR Plus no S10e. São displays brilhantes ou com cores intensas, e embora não sejam os melhores na categoria, ficam bem sob o sol, com o S10e sendo mais intenso. Há diversos ajustes para deixar a cor ao seu gosto. Nós temos um empate com a definição do S9 Plus e a tecnologia mais atual do S10e. Tendo dois tops de linha, nós temos som estéreo em ambos e dois fones cuidados pela AKG. No S10e a situação é melhor porque apesar de ambos contarem com a conexão P2, os fones dele foram renovados em relação aos do ano anterior e por isso eles têm uma qualidade melhor. No som externo, os dois trazem tecnologia Dolby Atmos e são igualmente claros e altos. Como todo smartphone, eles pecam um pouco nos graves, mas mesmo em volume máximo eles não distorcem. Para Bluetooth, os dois contam com ajustes de áudio para maior qualidade, então o S10e leva ao ponto por ter os seus fones aprimorados. No sistema, as notícias são boas. Embora o S9 Plus tenha 2 anos de lançamento e tenha chegado com o Android 8 Oreo, ele já está atualizado para o Android 10, assim como o S10e, que chegou com o Android 9 Pie. É difícil o S9 Plus ele ainda ter uma terceira atualização, e com o Android 11, o S10e deve acabar passando na frente. No geral, os dois trazem a One UI 2.0 e praticamente os mesmos recursos, limitados por uma ou outra característica de câmera. A One UI, a interface da Samsung sobre o Android, ela é cheia de recursos e ajustes, sendo boa para quem gosta de mexer bastante no aparelho. Nas conexões nós temos Bluetooth 5.0 e NFC nos dois celulares, mas por ser mais novo, o Galaxy S10e já chega com Wi-Fi 6 ou mais recente, embora o S9 Plus tenha o AC e os dois sejam dual band. O S10e não tem o rádio FM e o S9 Plus ainda traz a opção a mais de biometria pela íris, mas o S10e fica com o ponto por ter mais chances de atualização. O Galaxy S9 Plus é para aqueles que são saudosos do tempo em que a Samsung trazia os seus flagships com chipsets da Qualcomm, que aqui no caso é o Snapdragon 845. No S10e nós já temos a presença dos processadores da Samsung e o que integra este celular é o Exynos 9820. Os dois trazem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mais o espaço para o microSD. Os benchmarks como o AnTuTu, o mais novo Galaxy S10e, se sai 20% melhor em números totais. Já nos testes de abertura, lembrando que foram feitos em versões anteriores do sistema de ambos, o S9 Plus conseguiu ser 8% mais rápido do que o seu sucessor em linha. Isso mostra que os dois aguentam bem o desempenho do dia a dia, vão aguentar bem aplicativos abrindo e tudo mais, e números aproximados de 1 minuto nos nossos testes confirmam isso. Em jogos eles também rodam de maneira satisfatória e você vai poder rodar o que você desejar sem engasgos. No geral os dois performam bem, mas o Galaxy S10e tem mais tempo para durar e ele leva o ponto.
O S10e é o mais simples da sua linha e o S9 Plus é de uma época, mais uma vez, em que a Samsung não caprichava muito na bateria. Assim sendo, nós temos o S10e com 3.100 mAh e o seu rival com 3.500 mAh, números considerados baixos para os dias de hoje. E o resultado é que, tendo o S9 Plus um processador mais antigo e tela maior, os dois acabam se saindo muito similares nos nossos testes de bateria, chegando a quase 14 horas e meia de uso, valores baixos porque a gente já tem nos aparelhos de hoje. Com ambos, você vai conseguir passar um dia longe da tomada, mas você vai ter que ser mais econômico. E falando em tomada, por ter uma bateria menor, o S10e passa pouco mais de 1 hora e 20 minutos para chegar aos 100%, enquanto que o S9 Plus leva aproximadamente 20 minutos a mais. Tanto um quanto o outro recarregam também sem fio, e o S10e ainda traz aquela capacidade legal de realizar a carga reversa de outros aparelhos com essa tecnologia sem fio. Com a bateria menor, que dura o mesmo, carregamento reverso e passando menos tempo na tomada, o S10e fica com um ponto aqui. A gente só tá falando de épocas mais simples aqui, e nessas épocas mais simples a gente não tinha tantas câmeras nos aparelhos como hoje é comum, até em aparelhos mais baratos. Por isso, os nossos dois concorrentes têm um conjunto duplo de câmeras. O S9 Plus conta com um sensor principal wide de 12 megapixels com abertura variável de 1.5 a 2.4 e o PDAF e ainda um outro sensor telefoto de 12 megapixels com zoom óptico de 2 vezes. Já o S10e também traz esse mesmo sensor wide de 12 megapixels com abertura variável de 1.5 a 2.4 e o PDAF, mas ele traz um sensor ultra wide de 16 polegadas. São duas propostas diferentes com sensores principais iguais. E estas últimas, essas câmeras principais, elas se beneficiam da abertura variável, que inclusive os aparelhos atuais da Samsung já não trazem mais. Usando o modo manual, você consegue escolher a melhor abertura para mais ou menos luz, levando as melhores possibilidades de fotos. Com esse sensor saem capturas de ótima qualidade que ainda hoje competem bem com os topos de linha atuais. Eles vão bem em diferença de cores, foco, situações nubladas, aproximação de objetos e anoitecer. O zoom do S9 Plus ele se sobressai à noite com a sua lente telefoto e o foco automático com estabilização óptica, mas o sensor ultra-wide do S10e também mostrou pouca diferença de qualidade em relação ao sensor principal. Usando o mesmo conjunto principal, nós temos muitas similaridades, então ficamos com empate. Para vídeo, temos conjuntos que contam com estabilização óptica e eletrônica, além de boa captação de áudio estéreo. Eles são bons por terem a gravação em 4K 60 fps com direito à estabilização óptica, que é uma coisa que ajuda muito, mas apenas em vídeos de 5 minutos no máximo no caso do S9 Plus. E enquanto o S9 Plus pode derrapar um pouco em situações de menos luz, o S10e já se sai bem melhor nesse quesito, trazendo também uma captura de áudio melhor que a do rival. Esse ponto então fica para o Galaxy S10e. Chegando nas selfies, nós temos uma vantagem para o S10e, que tem um sensor de 10 megapixels com abertura 1.9 contra um sensor de 8 megapixels e abertura de 1.7 no S9 Plus. Esse traz uma câmera a mais na frente, mas é mais apenas pela biometria da íris. E no geral, esse conjunto acaba trazendo capturas melhores para o S10e, principalmente na hora de processar retratos, onde ele empastela menos e suprime menos o ruído com pós-processamento agressivo, que são dois problemas do S9 Plus. E ainda é a única que grava em 4K aqui, então esse ponto final das selfies é do Galaxy S10e. Nos seus respectivos lançamentos, esses dois celulares chegaram a preços bem salgados, típico para tops de linha. O S10e chegou custando R$ 4.300, enquanto que o S9 Plus veio a R$ 4.900. Atualmente, para deleite de todos, esses preços caíram bastante. Infelizmente, o S9 Plus foi afetado pela alta dos preços e se chegou a custar R$ 1.900 em promoções pontuais ainda este ano, agora ele já chega a custar R$ 2.900. Já o S10e, ele não passou pelo mesmo problema neste momento e custa a metade do que quando foi lançado, pouco menos de R$ 2.400. Se o S9 Plus estivesse pelo preço mais baixo que ele chegou, ele seria até uma escolha melhor de custo-benefício aqui, mas atualmente vale mais pegar o mais novo por um preço menor. Ainda assim, você pode ficar de olho em promoções. Nós fechamos então o nosso placar com um último ponto para o Galaxy S10e. Temos um placar claríssimo para o Galaxy S10e. O Galaxy S9 Plus ele não fica muito atrás nos pontos que ele perdeu, mas atualmente o celular mais novo está mais barato e traz ótimas características. O S9 Plus poderia ser recomendado para quem não pode gastar mais de R$ 2.000, mas o seu preço subiu bastante e só uma promoção arrasadora faria ele valer a pena. No geral, o S10e é uma escolha mais acertada para quem não quer perder desempenho e câmera, mesmo não gastando demais. Pelo seu custo-benefício, o S10e é uma opção melhor até do que o próprio Galaxy S10, que também já teve seu preço derrubado. Por fim, o S10e é uma das poucas opções disponíveis para quem não quer um aparelho enorme, só não sendo menor do que o iPhone SE. Mas e você? Tá pensando em gastar menos pesquisando flagships dos anos anteriores? Tá considerando um Galaxy S10e? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E para você economizar mais, vê também na descrição os links para nossa ferramenta com as melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!